Bom, eu estava a fim de fazer um vídeo, eu pensei em fazer um vídeo sobre notícias recentes, mas a notícia recente é que o dono do Dolly foi preso. Com certeza é do interesse de grandes corporações, né, Coca-Cola, sei lá, prender o dono do Dolly, porque sonegação, né, o crime. Ou seja, grandes corporações destruindo a concorrência, nenhuma novidade. A outra notícia é policial que matou um bandido, então matou assaltante, né, e a mídia agora quer, sei lá, proibir policiais à paisana. Mesmo as discussões de sempre, eu não sei se eu tô afim de ficar comentando notícia, pode até ser legal, mas eu também estou pensando mais em filosofia, estou escrevendo meu livro de filosofia e fazendo minha série de vídeos de filosofia agora também. Então eu estou encaixando agora tudo que eu penso de filosofia dentro dessa série de vídeos de filosofia um, 2, 3 e eu vou encaixar tudo ali dentro para ver se eu finalmente finalizo essa série de filosofia. Depois eu vou pensar no que eu vou fazer, se eu vou traduzir tudo para inglês e vou partir para vídeos em inglês também, ou se eu vou tentar alguma estratégia diferente no canal em português. Mas aí, enfim, eu não consegui achar um assunto decente para fazer vídeo, então vai ser sobre esse meme que estão espalhando por aí, que eu disse que a existência não existe, né? Primeiramente, de onde veio isso? Por que que eu falei que a existência não existe? Foi em resposta a Ayn Rand, porque a Ayn Rand diz que o primeiro axioma da filosofia dela é a existência existe, né? Então eu, em resposta, disse que a existência não existe. No sentido da Ayn Rand, no sentido do que ela quer dizer, eu acho que ela está errada, entendeu? Eu acho que o axioma dela é nonsense, tá? Não faz o menor sentido, então a existência não existe nesse sentido, né? As pessoas idiotas, retardadas, haters e tal, elas estão interpretando como se eu tivesse dito que nada existe. A existência não existe, nada existe, eu não existo, né? Claro que não foi isso que eu quis dizer com a existência não existe, né? Claro que as coisas existem, claro que eu existo, claro que a realidade existe. Bom, em primeiro lugar, o que é existência? Como eu já expliquei nos meus vídeos Demonstração da Matemática e Conscienciação, existência é a quantificação de uma coisa no mundo. Ou seja, dizer que uma coisa existe é dizer que a quantidade dela no mundo é maior do que zero, e dizer que uma coisa não existe é dizer que a quantidade de uma coisa no mundo é igual a zero. Então, existência é isso, a quantidade de uma coisa e não uma característica da coisa. Tem uma coisa e a característica dela é existir. Isso não faz o menor sentido. Primeiro você descreve uma coisa, depois você descreve se a quantidade dela no mundo é zero, então ela não existe. Por exemplo, a quantidade de unicórnios é zero. Não é que unicórnio é uma coisa e uma das características de um unicórnio é a não existência. Isso não faz o menor sentido. Existência é só a quantidade da coisa no mundo. Então, você dizer que uma coisa existe é você dizer que a quantidade dela é maior do que zero, e você pode especificar, inclusive, a quantidade, o número de coisas, de instâncias dessa coisa. Então, esse é um dos sentidos no qual a existência não existe. Primeiro sentido é do axioma da Ayn Rand, que ela diz assim: a existência existe, é o primeiro axioma, ou seja, o primeiro dado da realidade é que a existência existe. Só que o que diabos é essa existência, né? Se a existência é a quantificação de alguma coisa no mundo, então que diabos é a existência separada das coisas? Não tem nenhuma coisa que existe, mas a existência existe. Primeiro, no início, a existência existia, e depois a existência criou as outras coisas. Isso não faz o menor sentido, nem linguisticamente, muito menos. Não é uma proposição nem que possa ser falsa, né? Porque ela não faz nem sentido suficiente para ser falsa. Então esse é um sentido no qual a existência não existe. O outro sentido é de que existência não é uma característica de coisas. Então não pode. Existe uma coisa e a característica dela é existir. Que é o que diz o argumento ontológico de Santo Anselmo, que diz que Deus é uma coisa cuja característica é a existência. Isso é idiota. A existência não é uma característica de uma coisa, mas sim a quantidade dela. E outro sentido no qual a existência não existe é eu dizer, bom, existe essa porta aqui do lado.
E existe também a existência da porta. Então existem duas coisas: existe a porta e a existência da porta. Isso também não faz sentido. A existência é só a quantidade da porta, acabou, né? Não existe a existência da porta também existe. A porta existe e a existência da porta também existe. Agora, em um certo sentido, a existência existe, porque se a existência é a quantificação de alguma coisa, no momento que eu estou quantificando uma coisa, a quantificação existe. Então, nesse sentido, e apenas nesse sentido, a existência existe. Bom, então é isso. O roteiro de hoje não foi muito elaborado, até porque eu ainda estou trabalhando no roteiro dos meus próximos 2 vídeos da série de filosofia, mas toda hora toda hora sai meme, né, da existência não existe. Eu acho engraçado esses memes. Continuem fazendo, que é engraçado, mas infelizmente a existência não existe mesmo, então sinto muito. A Ayn Rand está errada. E Santo Anselmo tá errado também, então pau no cu do Santo Anselmo, pau no cu da Range. Tipo, eu fiz um. E eu tô pensando em fazer um vídeo respondendo perguntas, mas vocês precisam fazer perguntas melhores, porque vocês fizeram perguntas muito burras e façam perguntas sobre filosofia. Então tentem fazer alguma pergunta, alguma dúvida aí. Você assistiu meus vídeos de filosofia 1 e 2 e ficou com alguma dúvida? Pergunte para ver se eu respondo no próximo vídeo.